A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Arrependimento para Hoje. Se você não é inscrito, se inscreva. E você que é inscrito do canal, eu peço em nome de Jesus que você compartilhe o nosso conteúdo. Sejam todos vocês um missionário, missionária, que Deus vai usar para enviar a palavra de Deus para mais longe. Deus abençoe a todos. Vamos ao Senhor em oração brevemente e ao texto sagrado. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome por Tua grandiosa misericórdia, por Teu infinito amor incondicional e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos conceda a graça de compreender a Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Assim agradecemos. Amém. Carta de Tiago, prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Pobreza e riqueza. Ó irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Provação e tentação. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A prática da palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua própria língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Capítulo 2. Não deve haver parcialidade. Meus amados irmãos,
Vocês não podem ter fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro aos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupas luxuosas, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrita: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não cometer adultério, porém matar, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obra é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Será que essa fé pode salvar? Se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês disser: vão em paz, tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, que não tiver obra por si só, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é só um? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você não quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir pelo outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Capítulo 3. Dominar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se domina e tem sido dominada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal.
Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus amados irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A sabedoria do alto. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Capítulo 4. Amizade com o mundo. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dará a cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Não julgue os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão o julga o seu irmão e fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A incerteza da vida. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Aviso aos ricos, capítulo 5. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecerão, e as suas roupas foram comidas pela traça. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar, como fogo, o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntam tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Exortação à paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Conselhos diversos. Acima de tudo, meus amados irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja de fato não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo com o óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados.